Opa, pessoal, lê aqui. Eu acho que já passou um pouquinho de tempo, já deu um pouquinho pra testar, comp. O pessoal já deve ter diminuído o hype, né? Que é mais ou menos assim que funciona o Genshin. Se você tem que esperar um pouquinho pra falar dos bonecos, é até bom, porque aí as análises saem melhores. Mas vamos então falar um pouquinho sobre a Cloringe e duas, na verdade, três coisinhas que me decepcionou um pouquinho nela, mas me decepcionou mais porque eu vi esse problema, só que eu não achei que eles iriam incomodar tanto. Eu vou dar uns exemplozinhos aqui melhor. Se você viu as minhas tier list que eu faço, você sabe mais ou menos como é que eu enxergo o jogo, como é que eu defino o meu bom, como é que eu defino o meu meta, né? Como eu faço as minhas análises aqui dos personagens do jogo. Então, quando eu vi que um personagem ia ter uma ascensão, uma passiva, que daria ataque infundido, porcentagem de ataque e ainda taxa crítica, eu achei que ela seria uma ótima personagem e uma ótima personagem para iniciante. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Eu postei aqui, antes de postar esse vídeo, um vídeo comparando a Clorinda com a Kekin, no caso dessa Kekin dessa conta aqui, C4. E acho que o meu primeiro maior decepção que eu tive com a personagem é que, infelizmente, ela não é um up tão grande, tão significante de força para sua conta, você pensar na sua conta, para fortalecer a sua conta, ou você limitar outros times, liberar times e tal, comparado a Kekin. Ela não tem um DPS tão constante, ela é mais forte sim do que a Kekin, não me entenda errado, mas é questão de, a Kekin é um 8, ela é um 8.5, um 8.6. Aonde as constelações, e se você tiver já uma conta muito forte, ela se torna um 9. Nesse sentido aqui, infelizmente, né? E então isso me deu um pouquinho de tristeza, porque eu achei que ela seria significativamente mais forte que a Keck. Também não me entendam mal, a Keck é muito boa. A questão dessa conta, como ela é uma conta mais fraca, eu pensei assim, eu vou esperar para chegar a Clorindio ao invés de upar Keck. Só que, pô, gastar 2 milhões, olha lá, mais de 1.000 resina, acho que não, nem 2 milhões, é mais de 4, 5, 6 milhões, ou upar a Keck, eu preferiria ter upado a Keck, tá? Em questão de meta, não tô analisando o divertimento, não, eu achei ela mais divertida, entre aspas, do que a Kekin, mas em questão de meta, análise meta, realmente a Clorinda é só uma Kekin 2.0 com um potencial um pouco melhor e usando um pouco melhor a ficha C6. Aí eu vi, fiz a minha análisezinha, mas infelizmente a ficha dessa conta aqui não é C6. Ela C4 até dá, tá bom? Mas no geral, ela não é um up tão grande de força comparado a Kekin. Se você tem uma Kekin e você quer pegar a Clorinda por questão de força, não porque você gostou da gameplay e achou divertida, não recomendo nesse sentido. Agora vamos para outro problema que me decepcionou, que foi o desempenho dela com armas free to play. Basicamente, a melhor arma dela é a arma de Fontaine. E você precisa dela no refinamento 5. E meu amigo, para dano individual dela, não dá. Não dá, é muito difícil. Eu ainda não tenho, né, essa arma, infelizmente. É muito difícil. Eu vi muita gente que não tem essa arma, tá bom? Então, se não for aquela arma, você pega qualquer outra arma free to play, se você colocar na mão da Kekin vai ser melhor. E não só isso, a Clorinda só se destaca significativamente da Kekin no dano pessoal, tanto para comp, é só vocês pegarem as calculadoras, tá? Tanto pessoal, para ela incrementar melhor o dano da comp com armas T5. Aí dá uma complicada, o que torna o que eu mais gosto no personagem é ele ser mais versátil para indicar, do que propriamente aí você dá uma complicada, porque você não poder, porque eu acho indicar uma arma free to play não é tão legal. Eu achava de verdade que ela ia conseguir usar essa arminha aqui, ó, muito bem, só que infelizmente não fica tão legal. Ela escala muito como ataque por causa da passiva, então ela precisa de um ataque maior, e aquela arma não dá um ataque maior, ela já ganha muita taxa, então ela recebe facilmente um over de taxa, então não. Infelizmente, principalmente com a arma dela. Se você tiver a arma dela, da Ayaka ou do Alreitan, que é o que tá agora, você pode usar, tá? E ela usa muito melhor até mesmo com a Kekin. Se você pegar umas calculadoras, tem várias calculadoras no YouTube, você pode pegar a calculadora, ou você vai lá no canal do Luna Flau, que ele mostra como você usar a calculadora. Não vou fazer isso aqui agora, não. Você vê o escalamento de dano com a arma T5 da Kekin e da Clorinda, a Clorinda escala muito melhor com porcentagem, tá? E outra coisa que me decepcionou foi o que eu achei que ia ser o diferencial dela, que é a cura e o dash, não foram os reais diferenciais. Principalmente por causa de duas coisas. O E dela, que é o dash, que é o que dá o dano, não é esquiva, tá, gente?
não é esquiva. Então, você pode se reposicionar para não receber o golpe, mas ele não tem iframe da esquiva. Então, muito provavelmente, se você não tiver com escudo, ou você não tiver com a redução ou uma interrupção de dano, você vai precisar da dash, sim, para esquivar, tá bom? Então, nossa, como poderia só dar um dash diferente para ela, ia ser tão bom. Podia até gastar vigor, não teria problema, mas seria muito bom se desse. Seria muito bom se desse. E o pior de tudo, e isso eu vi 90% das pessoas que deram análise da Clorinde depois de um tempinho jogando com ela, né? Porque que foi o quanto ela é. A resistência à interrupção dela acho que é negativa. Eu sinto que é pior do que a Ioi. A principal força da Clorinde é a gameplay, por incrível que pareça. Você colocar uma Fischl nesse slot e você não jogar tão bem, você vai perder muito DPS do que você simplesmente colocar seu Zhongli aqui. Porque a Clorinde, ela tem um skill em Su que é igual ao Rutal. Quanto melhor você jogar com ela, o teto dela sobe muito. Principalmente porque os tiros dela atravessam. Então, se você conseguir se posicionar, o que é bem difícil por causa do dash dela, você conseguir fazer os inimigos se alinharem, meu amigão, o dano dela escala muito por causa da área do E e dos tiros dela atravessando. E se você não fizer isso, você tomar um tapa, se você perder o timing de dar o E com o dash, você perde muito DPS. Nada tipo, oh meu Deus, não vai fechar o abismo. Mas se você tiver com a conta mais fraquinha e esse skin sul vai ser muito importante. Não é igual o Neuve, né? Você pode jogar do jeito que for, você vai dar dano, não. Numa conta mais fraca que eu tô pensando, igual essa conta aqui, tá? Ali, uma conta fraca, você pegou a arma dela, dei um tiro. Eu só não me arrependi de fato de ter pegado ela, pra questão de meta, porque eu, com um tiro, peguei a arma dela. Quando eu upei, eu até fiz um vídeo mais bravo, né? Não vou mais bravo com ela, porque com essa arma aqui, meu amigão, a Kekin com essa arma, que foi o vídeo que eu postei, a Kekin é superior demais a ela. Eu já falo um pouquinho da outra coisa que me decepcionou, mas com a arma dela dá uma diferenciação boa. Ah, mas você tinha essa daqui. Sim, mas com essa daqui você precisa que o inimigo seja afetado por elétrico ou pyro. E com a Nahida, dá uma complicada. Eu não tenho ficha C6. Tá vendo? Eu não posso jogar nessa conta aqui recurso fora, tá, gente? Eu preciso ser mais objetivo com recurso. Então, um dos motivos que eu fiquei meio bravinho de ter upado a Clorinde. Foi tipo um mês cacetada de farm que não se converteram num dano esperado, né? Quando eu pego um personagem limitado de banner, eu, no mínimo, espero que ele seja significativamente mais forte que um personagem do mochileiro. Infelizmente, não foi. Nessa minha expectativa de dano. Tá? E não tem nada a ver com o Neuve, nem tem o Neuve, nem tem o Alreiton. Eu só não fui pro Alreiton, que era o mais seguro, porque, infelizmente, nessa conta não tem cookie. E o Alreiton, ele é completamente dependente da cookie nesse sentido, pelo menos para ele ter um dano mais explosivo, para você usar as maiores forças do Alreiton, tá bom? E agora, vamos para o que mais me deixou encasquetado. Eu não vou mentir que tudo isso que eu falei agora, eu poderia passar pano. Porque você já percebeu que tem forma de você vincular tudo isso. Ah, tem pouco dano, beleza. Tem Nahida, tem Furina, para aumentar o dano dela. Maneiro. Só que aí tem a Beidou que eu tô upando aqui. No final eu coloco um vídeo com o time da Beidou. Tem um Zong, beleza. Só que aí o que me deixou triste é, para contas mais fracas, que é isso que eu vi que o pessoal não testou. Como o Genshin já tá bem avançado, para contas mais fracas, a Clorinde não é tão bem indicada. Exatamente por causa do uptime dela. Como o uptime dela é só de 7 segundos e meio, se ela não dá um dano expressivo dentro desses 7 segundos, não compensa a rotação, porque é uma rotação com tempo de 16. Por isso que no vídeo que eu postei aqui, a Kekin saiu tão na frente da Clorinde, porque o dano da Clorinde é maior que o da Kekin. Só que olha esse uptime ridículo. Quando você percebe os personagens, o E dá 25 segundos, a ult 18 segundos, mais 25 segundos, mais 20, mais 30 segundos de duração. O E do Zhongli, acho que é mais, deixa eu ver, mais 20 segundos. Você ter que encurtar a sua rotação por causa da Clorinde, pode te dar problema de recarga de energia, se você não tiver tão bem upado. Pode dar um problema de dano, né? Porque saiba, né, que caso você não saiba, quando você tá fazendo a sua rotação, você não está dando dano. Um dos motivos que compre com Cookie e Furina são tão fortes, porque quando você tá fazendo a rotação, o Edaku que tá quicando, batendo os bichos, tá ativando abacate, a Fúria tá batendo no automático, que você nem precisa se pensar nisso, então na sua rotação você não tá dando dano. E isso foi o que eu mais senti na fraqueza da Clorinde. Se você tem dano suficiente para limpar todo mundo rápido, com uma rotação e meia, que eu gosto de chamar de meia, uma rotação e meia, que é ult, E de novo, aí dá mais um E suficiente, maneiro. Só que aí se você precisa dar 2 rotações mesmo, o DPS da Clorinde cai muito por causa do time do E dela, que não é corrigido com o Trovão Furioso, por incrível que pareça. Você tem que fazer uma rotação meio torta,
porque fica faltando 2 segundos para resetar o E dela. Se você fizer tudo certinho, fica faltando 2 segundos. E ainda tem o problema de se você não acertar, não fazer reação. Então, para você acertar a rotação com a Clorinde contra o Trovão Furioso, você não pode ultar no começo. Faz o E, acabou o seu E, você ulta de novo, ulta com a Clorinde e volta pro E de novo. Ou você faz com a Cookie, com a Fischl. Aí você vai pra Fischl, ativa a Fischl de novo, com a ult e volta pra Clorinde, né? Você precisa usar usar a força do Trovão Furioso, que é diminuir o seu uptime. Então, ficou faltando isso. Um dos motivos que a Keqing saiu na frente dela, porque Eletro é driver, não é DPS igual a Shogun na C2, é driver. Então, mesmo a Keqing sendo mais fraco, só porque ela consegue colocar mais eletro por mais tempo, faz esses 20 segundos de rotação média ter um dano mais constante com a Keqing, que isso é substituído, isso é mais significativo se você tiver mais investimento da Clorinde. O que tira a maior força, que é 2 forças, a cura dela. Não é tão... A cura, você vai precisar ou colocar redução de dano, ou colocar o escudo, ou jogar pra caramba. O que convenhamos que não é a média. Eu não tô falando aqui pros caras top, tô pensando aqui mais na média para dar a minha recomendação, como eu falei nos meus vídeos de tier list e tal. Então, a principal atrativo, que é a cura dela, e o dash dela não é um real atrativo, pelo menos na C0. E o uptime dela não é tão bom. Você precisa encurtar a sua rotação. Que se você não tiver dano suficiente, só por causa da sua rotação vai diminuir, né? O seu dano e o seu DPS. E que isso ferra muito o dano mais consistente da Clorinde. Agora, tá? E essas duas fraquezas eu não achei que iam ser tão fortes assim na Clorinde. Senti isso muito, muito mesmo. Principalmente porque nessa comp eu fiquei no último abismo. Foram aproximadamente umas 2 semanas. Quase. Todo dia, 1 a 2 horas por dia tentando passar esse abismo com a Keqing. Foi muito difícil. Muito difícil, muito difícil, muito difícil. E a diferença que eu senti de uma Keqing pra Clorinde no free to play foi de 10 segundos. 10 segundos. Apenas pro abismo. 10 segundos. E isso jogando muito bem com Clorinde e a Keqing mais daquele jeitão. Aí com a arma da Clorinde foi pra mais de 30, pra você ter noção, porque aí aumenta muito o dano da ult aumenta significativamente, o dano dela ativa também, a média é muito bom. Só que aí o que acontece é porque isso vem do jogador. Ali, é só você jogar melhor de Clorinde, é só você jogar melhor de Keqing. A habilidade não é algo que eu gosto de colocar tanto, a menos que seja um puta diferencial, igual é a Clorinde e uma Rutal, por conta da camada de complexidade, tá? Então acho que esses são os 2 primeiros maiores problemas. Tá, Ali, mas isso é um problema real? Não, se você já tiver uma conta boa. Aí você vai ver um monte de gente falando, nossa, como a Clorinde é forte, muito mais forte que o Alhaitham, ou tão no mesmo nível do Alhaitham, mas nem ferrando, meu amigo, nem ferrando. A Clorinde, ela é uma personagem versátil, igual a Ioi, só que ela só usufrui dessa força se você tiver uma conta antiga. E convenhamos, se você tem uma conta antiga com vários personagens, as suas escolhas não dói tanto. Quem tem esse luxo de escolher o personagem que quer por personalidade, por gameplay, já é quem tá com o abismo feito com qualquer comp que quiser. Quando eu falo de força, eu penso numa análise de perfil único, que é um cara que essa escolha de escolher um personagem mesmo, que é o que as pessoas normalmente têm, tá uma continha mais fraca. Igual essa conta aqui, ó. Tanto que eu quis pegar ela aqui para dar uma força na comp e não veio essa força na comp dela, tá bom? E outro problema que eu senti nela, que eu achei até sacanagem, porque você pode falar assim, Male, mas o que você falou, basicamente, resumindo, é que ela tem um dano não tão baixo e um uptime não tão bom. Mas o que mais agrava ela é que ela é facilmente interrompida, o que faz com que seja um problema em cascata, não é? Mas o Neuve também tem esse problema. Além do Neuve ter um uptime quase o tempo todo, ter coisa de rotação, tal. Aí que vem um probleminha chato. O quanto essa boneca foi feita para vender C2 é sacanagem. Resistência à interrupção, que no Neuve vem na C1, nela tá na C2. E esse daqui também acho que é um problema mesmo com a boneca. De fato. Porque eu já falei aqui em alguns vídeos que o que eu mais gosto são constelações que abrem leques pro personagem. Abrem leques, deixam um boneco mais versátil. Porque a maior força da Clorinde, ela cabe em um monte de coisa. E ela não ser mais dependente de um escudo, faz essa boneca ser muito mais longeva. Adivinha? Tá na C2, não. Que deixa ela ainda mais cara. No Neuve, tá na C1. E isso ser na C2 foi... Nossa, rapaz, deixou ela muito mais cara. Muito mais cara. Porque C1, mesmo sendo um investimento, é muito mais fácil
gosta de você planejar. Às vezes você pode pegar na sorte, você pode contar com a sorte com 50-50. C2 não. C2 é uns 4 pet. E olha lá. E pra mim o maior problema, que eu já falei, não é nem o dano da boneca. O dano da boneca tá ok, tá bom. E o dano pra mim, pra um personagem, não é nem tão importante assim, porque qualquer coisa fecha o abismo com um investimento certo, tá bom? Se eu pudesse escolher pegar a arma dela ou pegar a C1, eu preferiria a C1. Ou aí eu ficaria mais próximo da C2, então por causa da C1. A C1 também é um ótimo aumento de dano, mas é só aumento de dano. Eu preferia de fato a resistência à interrupção, tá bom? Mas aí, Lê, tirando essa análise meta, tirando essa análise mais meta, pensando no personagem como ele chegando pra dar uma força pra conta e tal, nessa análise mais meta que eu gosto de fazer, o que você achou da Clorinda? Meu único problema com a Clorinda é o uptime do E. O que eu queria eu gostei tanto da personagem que eu queria ficar mais 2 segundos batendo com ela. 7,5 segundos por essa personagem eu achei pouco. Eu queria mais. Esse é o fato. É muito divertida, muito bom de jogar. A ult dá um bom dano. O E dela e os ataques que ela dá é um ótimo dano. O E se varar é muito bom, que dá aquele valor assim, opa, agora eu consegui alinhar Tommy. Muito bom. 10 aqui, ó, 10, 16 já tá legal. Já é um Ayoi, né? Se eu não me engano, o Ayato. Cadê o Ayato? Aqui, detalhes. Ezinho dele dura pouco também, ó. Dura 6. Um segundo e meio mais. Mas aí o tempo de recarga é 12. Ou seja, o dobro. Se é 7,5 era pra ser 15, certo? Porque lá é 16. 16. Aí complica. E o Ayato, ele serve muito mais como driver e tal. Ele tem uma aplicação fora de turno. Aqui, ó. 18 segundos para aplicar fora. Lê, mas aí é só você encurtar. Se você encurtar a sua rotação nos times delas, é você perca de dano, pô. Porque você pode encurtar a rotação, ainda vai ser de 16 em 16 segundos. Esse é o problema. Você encurtar a rotação em um DPS médio não é tão bom, tá? Principalmente em abismos de waves. Se você precisar de 3 rotações, meu amigo, faz a conta. É 16, 16, 16. Se fosse 12, seria 12, 12, 12, 12, tá? E isso acaba dando uma pegada assim com a boneca. Agora vamos falar de times, basicamente. Eu gostei que ela é muito versátil. Ela é muito versátil mesmo e ela cabe muito time. O único problema é que a resistência de interrupção dela, se você tentar ir com ou sem ser com uma Beidou, com um Chico ou sem um Zhongli, amigão, treina a esquiva, treina a esquiva. Eu acho isso legal, só que eu sei que não é todo mundo que quer treinar um boneco. Eu fiquei uma média assim de 6 horas jogando com a boneca, pô. Eu cheguei achando assim, pô, a boneca tá muito fraca. Depois de 6 horas, a boneca tava muito forte na minha mão. A única coisa que mudou foi a minha habilidade. Nossa, 6 horas jogando direto né? Dormir ninguém precisa, né? Dormir é sobreestimado. Tá bom? Então, ela é uma boneca que ela tem um DPS médio, medíocre. Só que se você masterizar não só a sua gameplay, como o seu posicionamento, o DPS dela fica legal. Fica dentro da média pra cima, tá bom? Times com a Furina é maravilhoso, porque a Furina aumenta a cura que ela mesma ganha. Tá? Então você coloca uma utilidade maior para a cura dela, além de não precisar de um healer. Porque você vai ter que usar um escudo, basicamente, ou uma redução de dano. Ou você vai ter que jogar o fino do fino. Pô, o time que ela tem, eu percebi isso, muita gente que tava elogiando a Clorinda, das duas uma, ou tinham times muito fortes mesmo, Furina C2, Narida C2, pô, esses times que a Clorinda colocou, a Clorinda em 40 segundos, em 20 segundos acabou com a primeira parte lá do abismo, que eu mais vi o pessoal testando, gente, esse time em específico, com a Kekken também, eu percebi isso, que quem tava endeusando demais a Clorinda não era main Kekken, ou que não jogava todo o abismo com Kekken, tá? Porque quando você percebe assim que o DPS deles é muito parecido, acho que é o único time que eu senti assim que eu vi nas calculadoras e o pessoal jogando, que a Clorinda teve um desempenho significativamente maior foi com os times com a Fischl, por incrível que pareça, por causa dela atacar muito rápido, trocar muito mais a Fischl e os times poderem ser, você não precisar esquivar tanto, porque você pode tomar umas porradinhas, ou você pode ir um pouquinho mais agressivo por causa da cura dela. Então, Clorinda, Furina, pode colocar com Bennett, com Chevreuse, eu testei Chevreuse, nossa, foi difícil passar Chevreuse, eu tive que até fazer a missão de mundo, pra você ter noção, pra pegar recursos pra upar aqui a Chevreuse. Fischl, quase indispensável com ela, né, infelizmente, Eletro tirando a Raiden é tudo drive, basicamente. Fischl, e sinceramente, como conta com ataque normal, qualquer coisa que proc ataque normal. Se quiser pegar os times da IOI, pode colocar também sem nenhum problema. Time com Bennett. Eu achava que
ia ser mais difícil deixar ela dentro da ult do Bennett. Não é tão difícil, porque você pode deixar ela mirar o dash dela automaticamente, porque ela sempre vai fazer um zigue-zague. Mas se você quiser controlar com as setinhas, a orientação para se manter dentro da ult do Bennett, você consegue. Você pode acabar perdendo um pouco de dano por não atingir todo mundo, mas se você se posicionar, você consegue atingir com todos, tá? Então fica muito bom. Basicamente, é só isso que eu tenho para falar dela. Tá bom? Se você ficou triste porque eu falei mal da bonequinha, fica tranquilo, tá? A minha análise é a minha análise, tá? Eu não tô falando, não tô querendo impedir que você se divirta, eu tô falando mal de boneco que você se diverte jogando, não é esse o ponto. Nós não jogamos da mesma maneira, eu não jogo dessa maneira. Eu tenho essa análise mais de meta, mesmo que seja um jogo single player, porque é como eu me divirto. Nossa, você se diverte, mas tá se frustrando. Faz parte, pô. Se frustrar, faz parte. A Yoi, que é o personagem na minha conta principal, que é uma conta de um amigo, que é a conta foi um personagem que eu mais me frustrei no jogo inteiro, e hoje é minha personagem favorita, que eu amo ela de toda a paixão, tá bom? Tá bom? Então, faz parte, se frustrar faz parte. Eu não tô triste porque eu me frustrei. Falar isso é fácil, porque eu peguei a arma dela, então o DPS dela ficou extremamente viável, mas ignora. Eu fiquei muito mais triste porque o recurso que eu gastei na Clorinde, logicamente, se eu tivesse gastado na Keck, eu garantiria, se garantido, para um personagem verdadeiramente mais forte. Enquanto eu uparia e gastaria muito menos recursos, porque minha Keck já estava no 90, para upar, e eu gastaria menos recursos, poderia investir mais em artefato, para melhorar artefato, colocar aqui, ó, colocar aqui no 10, colocar aqui no 10, upar aqui, upar o Bennett, tá vendo a questão aqui, como é que vem a minha análise? Muito provavelmente você nem sequer lembre o que era ter uma conta mais fraca, com recursos limitados. Essa conta, ela tá com recurso limitado pra caramba. O meu amigo que jogava aqui, ele era Zé Metinha, ele tinha tiro e atirava. Tem Tartaglia, tem isso aqui, tem isso aqui. Tem que precisar, pô. No último abismo, antes desse aqui se virar, eu fiz Ito pula-pula, pô, pra conseguir passar do abismo. Foi difícil pra caramba, mas deu. Ito pula-pula, tá? Não tem cookie. Oh, Deus. Se vocês viram os meus vídeos de tier list, sabem do que eu tô falando. O que faz falta, pra mim, acho que uma cookie faz mais falta que o Bennett, pô. Por incrível que pareça. Nossa, como faz falta, pô. Mas mesmo assim, tanto. Então, essa é a minha análise. Resumo do resumo do resumo. Se você não tem um waifu meta, né? Um waifu player. Você tá pensando assim, mas logicamente, eu tenho pouca gema, na Atlanta vindo aí, tal. Ou entre o Alhaitham e a Clorinde, na questão de meta, sem análise pessoal, assim, mais pessoal. Não pega a Clorinde. Ela parece muito free to play, de fato, mas não é tão free to play assim, nem tão boa assim para novos jogadores. Se você tiver uma cookie, vá de Alhaitham, tá bom? De Alhaitham, você vai conseguir um DPS mais constante, melhor escalável. É um pouco difícil de jogar o Alhaitham, mas ele é muito simbiótico e ele é muito constante no dano dele. Você vai ter um bom DPS em vários e vários tipos de abismo. Você pode esquivar. O DPS dele é tão constante que, sabe, toma uma porrada aqui, beleza, personagem não é tão punitivo. Ele tem, sim, o Alhaitham, ele é mais difícil de jogar, mas ele não é tão punitivo. A Clorinde, eu acho que a Clorinde é até mais fácil de jogar do que o Alhaitham, mas ela é muito punitiva quando você erra. Tanto porque o dano dela é meio contadinho, quanto que vem pelo combo que ela usa, tá? Então vai de Alhaitham. Agora, se você quer o waifu player, você se vira aí. A minha análise não é pra você. Não é pra você, tá bom? Vai disso daí, tá? Outra dica. Agora, já pensei aqui em quem tá iniciando. Agora você é mais avançado. Você tá um pouquinho mais avançado. Você pegou a Clorinde. Você quer upar melhor a Clorinde. O que você faz? Pega a constelação da Clorinde? Não. Pega C2 da Nahida e C2 da Furina. Acabou. É muito melhor. Ó, bom? É muito melhor você pegar isso. E eu coloco um Zong. Eu coloco um Zong, né? Acho que eu pegaria C2 da Furina, porque aumenta mais o dano médio, porque aumenta o dano da Furina, aumenta a fanfarra e tal. Coloca o Zong lá e dano, tá bom? Pega C2 da Furina e C2 da Nahida, tá? Como ela é uma driver, gente, um DPS driver, ele não complementa tanto o dano. Ele espalha o dano. Então, você aumentar muito o dano da Clorinde bruto, no final, não aumenta tanto o dano da comp, nessa análise. Agora, se você quer uma Clorinde versátil, cara, eu quero fazer igual você faz com a sua Yoi. De fato, eu quero que você faça igual, porque eu tenho 1 milhão de times. Eu tenho um monte de personagens e eu quero cada abismo
fazer um time com a Clorinde diferente. Pega a C2 da bichinha, tá bom? Eu, de fato, aqui eu posso até dizer que eu acho sacanagem a resistência à interrupção dela tá na C2. Se fosse C1, seria muito melhor e seria um conforto gigantesco, igual a C1 da Rutal. Mas na C2 é meio complicado. Mas ainda bem que tem, né? O que eu mataria para minha Yoi ter uma constelação de resistência à interrupção, você não tem noção. Ainda pelo menos tem. Sacanagem tá na C2, mas pelo menos tem. Então, se você quer usar a versatilidade, pô, tem gente fazendo abismo de Clorinde com Kiki, pô. Claro que aí é qualquer coisa, qualquer healer. Um Mika, se colocasse um Mika, acho que seria até melhor do que a Kiki, porque aumentaria a velocidade de ataque, tal. É um dano explosivo e tal. Mas mesmo assim, se você quiser usar e abusar da versatilidade, pega a C2 dela e dane-se arma, tá? Vai na C2 dela. Que aí você não vai precisar, você não vai estar mais condicionado a escudo, você não vai estar mais condicionado a resistência à interrupção. E isso vai fazer você dar os seus combos muito melhor. Você dando seus combos, você consegue desviar melhor, não perder tanto dano, não ser interrompido, que é meio chatinho você recomeçar o seu combo, você não vai precisar ficar desesperado dando E, que pode acabar você dando 2 dash sem querer. E isso vai te condicionar a poder colocar ela no nacional, poder colocar ela em qualquer time, com band, sem band, Xiang. Pega o time, que não tem, o meu vídeo mostrando quase todas as compras da Rutal, da Yoi, da minha Yoi, coloca ela lá, filhão. Tô quase todos os times lá. É ataque normal. O personagem de ataque normal é versátil, você coloca ela lá. A maior força dela é a mesma coisa da Yoi, tá, gente? O que eu tenho, a minha Yoi é C3, a minha Yoi da minha conta principal. E eu falo, a Yoi é ruim. Eu não indicaria a minha Yoi, que é a minha personagem favorita do jogo, pra ninguém, tá bom? Então, essa minha análise que eu tô fazendo é a minha análise que eu sempre faço no jogo inteiro, tá bom? Só isso, tá? Muito obrigado. Resumo, vou ver se eu deixo esse videozinho aqui menor pra ele ficar mais didático. E veio o vídeo aí, tá bom? Sobre o time com a Bey.